Muitas pessoas não se dão conta disso, mas o desenvolvimento espiritual de alguém depende, em grande medida, do uso que faz do seu tempo livre. O que a maioria das pessoas faz no seu tempo livre? Apenas divertimentos fúteis, passatempo. As pessoas desperdiçam o seu tempo livre. Já tanto tempo é desperdiçado com o trabalho, com as atribuições inúteis, com os compromissos, com dívidas, com a ostentação, a vaidade. Já tanto tempo é desperdiçado com isso. E quando as pessoas têm um tempo livre, o desperdiçam também. Justamente no momento em que as pessoas poderiam começar a fazer a diferença em suas vidas. Porque quando o ser humano ainda está envolto nas ilusões da vida social, quase completamente, o que lhe resta é o tempo livre. No começo do despertar de alguém, quando o indivíduo está ali no trabalho, saturado com tudo, esgotado, não suportando mais a mesmice, o que tem de mais valoroso em sua vida é o tempo livre. Os fins de semana ou de noite, quando chega em casa depois do trabalho, é nesses momentos livres que o ser humano começa os primeiros passos da sua caminhada espiritual. Vai se conhecendo, vai exercitando a sua vida interior. Começa a separar o joio do trigo dentro de si, porque através desta dilatação da sensibilidade espiritual, o ser humano começa a ter um discernimento. Coisa que na correria, na rotina, não é possível. Até seria se o trabalho tivesse uma outra conotação, se a rotina tivesse uma outra conotação, se as pessoas estivessem um pouco mais despertas, daí tudo seria diferente. O mundo do trabalho, a vida familiar, o comércio, a produtividade, as finanças, a política, o lazer, tudo seria diferente. Mas como a humanidade dorme e vive numa dormência, é que praticamente tudo está estagnado nas esferas coletivas. E daí o que sobra para o indivíduo é o tempo livre. E se ele não consegue aproveitar o tempo livre, se ele não o utiliza com um mínimo de refinamento, tendo uma busca nessa vida, buscando o equilíbrio, a paz interior, se o ser humano não utiliza essa peneira para peneirar as coisas e separá-las, o indivíduo afunda em meio aos demais. O tempo livre é aquela sobrevida, é a hora de dar aquela respirada. Quando praticamente tudo parece perdido, sufocado, naufragado em meio à coletividade. Infelizmente, a maioria das pessoas gasta o seu tempo livre com divertimentos à toa, para ostentar depois, no trabalho, no local de trabalho, o que foi feito no tempo livre. Claro, nos dias atuais, alguém que dá uma caminhada no tempo livre, que senta em algum lugar para pensar sobre a vida e que não está muito aí para as tendências, alguém assim é debochado no trabalho, é ironizado, é ridicularizado, porque a maioria vai para o consumo nas horas livres. Mas o ser humano não pode se importar com isso. Não pode ter medo de passar vergonha, porque o que é passar vergonha, no fim das contas? O que é passar vergonha? É perder o seu tempo, desperdiçar o seu tempo, fazer
o que todos fazem. Mas como a maioria faz isso, que esta maioria que apenas faz isso acredita não passar vergonha, porque quem faz isso que todo mundo faz, o considera algo correto. E aquele que vive mais apartado, que vive no seu canto, nas horas de lazer, é ridicularizado. É ridicularizado. Eu sei porque eu já vi pessoas fazendo comentários assim: final de semana eu fui não sei onde, te vi caminhando na rua, ou te vi sentado naquela praça, o que você estava fazendo lá? Pensando na vida, cara? Então, existe um certo teor de ironia nas pessoas, de deboche, mas é preciso não se importar com isso. Eu, particularmente, não me importo, porque foi nos momentos, foi nas horas livres que eu comecei a me moldar. Quando eu não estava na universidade e nem fazendo alguma função do trabalho, nos fins de semana, num feriado, esses momentos no início da minha idade adulta, eu fui aproveitando esses momentos e fui organizando a minha vida no setor profissional para ter ao máximo horas livres, não horas livres como passatempo, divertimentos, momentos de consumo, etc. e tal. Eu gostava de tomar uma cerveja para refletir, tive a minha fase ali da transição da adolescência para a idade adulta, onde bebia um tanto além da conta. Foi uma fase necessária, diria eu, porque aquela transição da adolescência para a vida adulta, o ser humano passa por uma série de crises, se sente isolado, então muitas vezes acaba fazendo coisas dessa espécie. Mas é fato que quando o ser humano vai aproveitando melhor o seu tempo livre, vai precisando cada vez menos de anestésicos, de ilusões, de passatempos. Aquele que vai aproveitando as horas livres aprende a estar consigo de forma equilibrada, perene, e passa a gostar das horas livres consigo mesmo. O problema é que a maioria das pessoas não suporta horas livres consigo mesmas. A maior parte das pessoas não suporta isso. As pessoas não suportam horas livres consigo mesmas, porque nessas horas livres a consciência lá no fundo aponta os erros, as negligências, o tempo que vem sendo desperdiçado. O ser humano vai avançando na sua vida sem aproveitá-la no sentido espiritual. Nas horas livres isso vem à tona, quando o ser humano não se preocupa mais com o trabalho. Essas coisas lá do fundo acabam aparecendo melhor. E o ser humano se depara com uma inquietação. E a maioria das pessoas não consegue lidar com isso, então aproveita as horas livres para se alienar, para se drogar com o consumismo, com as comilanças, drogas lícitas, ilícitas. Então, o ser humano hoje ele não suporta estar consigo mesmo. E por isso as horas livres são desperdiçadas, mas é justamente nas horas livres que o ser humano começa a pontuar as primeiras questões da sua vida espiritual. Começa a se entender. Se não é nas horas livres, quando e onde o ser humano vai se entender? Na correria diária, atolado no trabalho, onde não sobram brechas para algo mais, é ali
que o ser humano vai se entender? Claro que não, porque ali existe apenas sufocamento. Não estou dizendo que não se deve trabalhar, por favor, mas precisamos encontrar uma noção melhor, uma concepção melhor, um conceito melhor de trabalho. O trabalho hoje é encarado apenas como uma forma de ganhar dinheiro para gastar com futilidades. É a isso que o trabalho das pessoas se reduz, sendo que o trabalho poderia e deveria e precisa fazer parte da trajetória espiritual. Trabalhar é também um encargo espiritual, uma função espiritual. É através do trabalho, na rotina, com os outros, em meio aos outros, que o ser humano também se desenvolve espiritualmente. Mas não da forma como o trabalho é encarado e entendido e compreendido nos dias atuais, como o caixa forte das futilidades, apenas dos vícios, dos passatempos, das ilusões, da ostentação, dessa vida mascarada, desses bonecos sociais que fingem ser o que não são. Então, uma pessoa desenvolvida espiritualmente consegue empregar melhor as suas horas de lazer, horas livres. O ser humano precisa fazer um uso bom disso, um uso positivo para se conhecer. Então faça um uso melhor das suas horas livres, que elas não sejam desperdiçadas, que elas sejam bem empregadas em momentos de contemplação, numa meditação sincera consigo mesmo. Não meditação no sentido de técnica meditativa, mas meditação no sentido de quem intui o que precisa fazer nessa vida. Falo aqui da meditação no sentido de momentos intuitivos consigo mesmos, onde o ser humano vai dilatando o seu íntimo. Isso deve ser praticado nos momentos de lazer. Sei lá, ficar sentado algumas horas na sacada, na varanda, debaixo de uma árvore, dar uma caminhada, sentar numa praça, ou até tomar uma cerveja, um vinho para quem aprecia. Sei lá, cada pessoa tem a sua forma de encarar essa questão de horas livres, de utilizá-las, de empregá-las em alguma forma. E o ser humano precisa se dedicar nesses momentos ao autoconhecimento. Sem isso é impossível se desenvolver espiritualmente, é impossível se conhecer, é impossível identificar para que se está aqui nessa vida. É nos momentos ou nas horas livres, que o verdadeiro ser vem à tona, que o verdadeiro eu vem à tona. E é preciso estar vigilante nas horas livres para identificar isso e saber lidar com isso e saber aproveitar isso positivamente para crescer espiritualmente. Utilizar bem as horas livres é uma das receitas para o desenvolvimento espiritual. Não gosto da palavra receita ou receitas, mas existem momentos em que o ser humano consegue canalizar melhor as suas reais necessidades. E as horas livres devem ser empregadas neste sentido. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até mais. Valeu!